Como sempre, eu trato de transferir a Jesus essas vibrações de amor da grande e incomparável família legionária. Eu vivo como um prisioneiro de Jesus, mas um prisioneiro mesmo. A obra do Cristo exige renúncia total. Ou a gente morre para o mundo, ou não pode ter bom êxito. Daí Jesus dizer: deixai aos mortos o cuidado de enterrarem seus mortos. A maioria está morta e não sabe. Meus amigos, meus irmãos, a vida é tão rápida, daqui a pouco tudo passa e a pessoa morre. A morte não avisa ninguém. Olha, eu vou hoje aí. Nossa vida é um fio. Nenhum de nós pode dizer: amanhã vou fazer isso, ano que vem vou para a Europa, daqui a 2 anos vou morar na Suíça. Ninguém pode fazer esses planos, porque ninguém sabe quanto tempo tem na vida. A morte pode chegar de repente. Mas olha, geralmente a morte vem buscar os inativos, voluntários, aqueles que nada querem fazer pelo bem da humanidade. Repare bem, quando alguém está sobrando, já não pensa em mais nada, não tem no gozo pessoal, quando a morte chega e diz: ô acabou, vamos lá, e leva. Quem não estiver usando o corpo que Deus lhe deu para fazer o bem à humanidade, pode ser levado assim de sopetão. Você vê na LBV,
Deus nos dá um instrumento de prolongar a vida, mas na maior glória possível, que é fazer o bem. Quem está com o Cristo, nada pode temer. Não há segurança fora de Deus, como eu sempre dizia. Não há segurança fora de Deus. Depois, quando a gente passa um dia e fez alguma coisa que Jesus possa abençoar, há um prazer secreto aqui no peito da gente. O coração parece estar pulando de alegria. Puxa, eu fui útil. Hoje eu servi a Deus, servi aos meus semelhantes. É isso que traz felicidade. O que dá felicidade é essa consciência do bem que se faz. Eu já dizia lá nos meus programas há mais de 20 anos: você quer ser feliz? Faça alguém feliz. Por sinal, eu não tenho mais tempo de ir às televisões para dar entrevistas, porque todas pedem programas e mais programas. Se eu fosse atender, todo dia estaria na televisão dando entrevista. Mesmo em rádio eu não posso ir. Você aceita para um, todo mundo quer. E entrevistas para repórteres, então, aí você teria que parar de trabalhar para a LBV para só dar entrevista. Então eu tenho um repórter chamado Evaldo Lemos, que cansou de dizer: olha, o fulano quer uma entrevista sua. Eu disse: não tenho tempo. Fulana quer uma entrevista sua. Não tenho tempo. Então qual é a solução? Porque eu fico aqui apertado e não sei o que dizer, presidente. O senhor quer me dar uma solução? Dou. Você formula perguntas que eles queiram fazer, eu respondo numa gravação, você manda uma cópia para cada um. Então ele me deu ontem isto aqui. Eu vou responder em forma de entrevista. Então vamos lá, eu vou bancar o repórter e vou entrevistar o presidente da LBV. Muito prazer em conhecê-lo, presidente Zaru. Como foi o começo da sua carreira de radialista? Aí uma pergunta bem interessante. A rigor, eu comecei como radialista em 1926. Você dirá como? Porque eu já colaborava com as estações que havia naquele tempo. Toda a família legionária sabe que eu comecei a minha pregação de evangelho aos 12 anos de idade. Muita gente poderia dizer: ah, isso é possível, com 12 anos? Tanto é possível que eu tenho as crianças da LBV, nas aulas de moral cristã, e elas dão pregação de evangelho. Mas é claro que naquele tempo o rádio era todo amadorista. Eu ia, falava nas festas sobre Dia da Bandeira, a proclamação da República, a independência do Brasil. Eu ia lá e falava. Eu me lembro bem, nas grandes datas dos vultos brasileiros, na própria Rádio Clube, do tempo do Elba Dias, eu falei sobre Santos Dumont, sobre Rui Barbosa e tantos outros vultos das letras. Como escrevi para o Globo, naquele suplemento literário do Rafael Barbosa, conferências sobre Bilac, sobre Castro Alves. Meninote eu já fazia coisas do Arco da Velha. Aos 8 anos eu já escrevia uns continhos para o suplemento infantil do O Jornal. Mas eu não podia assinar meu nome, então eu assinava com o nome de Almanzor Cabul. Papai não descobri, papai não queria que eu me agarrasse à rádio ou imprensa.
Claro, televisão só surgiu em 50. Papai não queria que eu me amarrasse nessas bobagens. Queria que eu estudasse, ganhasse um diploma de advogado. Era isso que papai queria. Então, mesmo em rádio profissional, eu trabalhei com o pseudônimo de Ricardo Rei, locutor, desde os velhos tempos do rádio, quando não havia nem carteira profissional. Nós éramos profissionais, ganhávamos aqueles saláriozinhos, mas praticamente fora da lei, porque não havia Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho começou em 34 ou 35. Você sabia disso, Haroldo? Pois eu sou anterior ao Ministério do Trabalho. De modo que eu comecei minha carreira de radialista, um grande período como amador, declamando minhas poesias. Está aí a prova, o poema do Brasileirinho. Tinha até 18 anos. Ou então declamando as poesias dos outros. Eu gostava muito de dizer In Extremis, de Olavo Bilac. Nunca morrer assim, num dia assim. Ai, meu Deus, que saudade. Até que em 36, aí sim, papai me ouviu, descobriu que eu era aquele locutor da voz bonita, foi lá, me abraçou, se reconciliou comigo. Eu aí passei a usar meu nome, Alziro Garoto. Outra pergunta do repórter. Presidente, quais os programas que produziu e apresentou e os que fizeram sucesso maior? Eu sempre fiz programas de sucesso. Não fiz um programa que fosse fracasso. Você vê, já no setor mesmo profissional. Em 1936, já com o meu nome Zaru, eu peguei na transmissora um programa que era coquetel musical. Anúncio, música, anúncio, música. E de quando em quando, uma piadinha, um negocinho de almanaque que eles botavam lá. Eu falei com o diretor da rádio, Renato Mursi, e disse: você quer me dar esse programa? Para eu fazer dele um programa literário? Você acha que pega isso? Olha que literatura em rádio é desastre, hein? É porque a maioria não sabe fazer. Me dá que eu faço. Peguei o programa e botei um novo título: Coquetel Litero Musical. Aí eram aquelas músicas mais bonitas que havia, e os poemas mais lindos, contos, pensamentos, cartas de amor, e muita coisa que eu não tinha tempo de escrever, improvisava na hora, e todo mundo pensava que estava escrito. Foi um sucesso. Esse programa cresceu tanto que depois originou a Enciclopédia Literária. Eu apresentei não só na transmissora, mas também na Rádio Educadora do Brasil, de 11 à meia-noite. Quanta poesia bonita, meu coração tem catedrais imensas, templos de priscas e longínquas datas, onde o nome de amor em serenatas canta aleluia virginal das crenças. Ia por aí. Em 38, no programa Casé, na Mairinque Veiga, programa dominical vespertino, eu lancei as aventuras de Sherlock Holmes. Foi um sucesso espetacular. Mas naquele tempo eu não escrevia as peças. Quem escrevia era a dona Heloísa Lentz de Almeida, que não tinha prática de rádio. Então as peças eram fracas. O César Ladeira, com o Edmar Machado, ambos trocaram ideias. Esse programa podia ser sensacional. Vamos chamar o Zarura aqui. Então chamaram.
Então me disse o César: garoto, nós queremos fazer o programa, mas no horário da noite, na Mairenque Veiga, para todo o Brasil. Você toca escrever as peças? Eles aí conseguiram. Então havia somente o Teatro Pelos Ares, às quintas, de 10 às 11 da noite. Então lançamos às sextas o Radiatro Sherlock, também de 10 às 11 da noite. Foi um sucesso espetacular. Outro programa que agradou muito, Onde Está o Gatinho? Eu dizia um erro de português. Por exemplo, mamãe, esse livro é gratuito. Onde está o gatinho? O gatinho é o gratuito, porque o certo é gratuito. Mamãe, houve um curto-circuito. Onde está o gatinho? Está no circuito, não existe. O certo é circuito. Há muito locutor de TV, até na Globo, na TV Globo, quando há corrida de Fórmula 1, locutor ignorante diz circuito. Circuito de Monza, circuito de não sei o quê. Não é circuito, é circuito. Assim como muito. Você não diz muito. Fortuito, não é fortuito. Mas a ignorância dá esses vexames. Por isso é que esse programa Gatinhos e Sinucas pegou de estalo, foi um sucesso. E muitos outros você não tem consciência. Porque aí era um camarada ludibriando alguém. Por exemplo, um rapaz fingindo que amava uma moça, mas para seduzi-la. Quando ela já estava se entregando a ele, aí surgia eu, que era a voz, e dizia: você não tem consciência? Que é? Sou eu, seu canalhocrata, seu despudorado, seu vagabundo, seu proxeneta. Espinavrava o cara e botava para correr. E muitos programas que, se eu fosse anotar, meu Deus, Policial Zarur, era eu mesmo, policial era eu mesmo. Houve uma época em que eu fiquei enjoado de detetives, então o detetive era eu mesmo. Acontecia um caso, a mulher ia lá: meu amigo Zarur, venha resolver esse abacaxi. Eu ia e descascava o abacaxi. Teatro de gente nova, artistas novos do Brasil. E se eu fosse anotar tudo que eu fiz, pensamento do presidente Vargas, esse programa era engraçado. Naquele tempo o DIP obrigava as estações a ter um programa cívico. Era obrigatório, senão a rádio era punida. A rádio era pobrezinha, não tinha dinheiro nem para pagar a folha. Eu disse: como é que eu vou fazer mais programa aqui? Só chamando a Dulce Linhares, a Marina Gomes e outras artistas aí desconhecidas. Mas eu fui para casa, pensei e achei. Na minha estante estava lá um livro do Getúlio, publicado pelo Zé Olímpio, O Pensamento do Presidente Vargas. Então já estava lá os discursos deles, do Getúlio e de seus associados, né? Mas eu fiquei só com discursos do Getúlio. Qual era a mágica? É que eu pegava o discurso, ia para o microfone, gravava, todo mundo pensava que era o Getúlio que estava lá na rádio, era eu. Era um tal de telefonar para lá: mas o Getúlio está aí? Gente famosa telefonava para lá: mas é o Getúlio? Não, são gravações. Mas como é que ele deu isso para vocês? Pensavam que era o Getúlio, era eu. Eu falava igualzinho ao Getúlio, todo mundo engolia a pílula. E assim fiz uma economia brutal. Outra pergunta: quais as pessoas do meio artístico
que o apoiaram na criação da LBV? Ninguém, nem do meio artístico de qualquer outro meio. Eu fundei a LBV sozinho. Ninguém me ajudou, pelo contrário, o pessoal do meio artístico dizia: que isso, garoto? Evangelho? Deixa isso pra lá. Negócio de religião, isso é pra velha solteirona. Vem pra cá, você tem um futuro pela frente. Você vai perder a sua vida. Você vai estragar a sua carreira artística. Não tem outra distração. Ninguém me perdoou entrar no terreno de Deus e dar um adeuzinho às vaidades humanas. Eles queriam que eu continuasse no campo deles, né? Pelo contrário, eu só abri campo para um dia entrar com o Evangelho e Apocalipse. De modo que ninguém ajudou, pelo contrário, só atrapalhou. Pela vontade da turma dos artistas, não haveria LBV nem coisa nenhuma. Eles queriam era o companheiro livre, sempre com eles, e pelo contrário, com a LBV eles perderam o companheiro. Agora, depois que a LBV triunfou, aí sim, aí vieram muitos artistas se inscrever legionários. Depois da casa feita, os engenheiros das obras feitas apareceram. Mas quem fez a LBV, quem ajudou, quem lavava banheiro, quem arrumava tudo, era o papai aqui. Qual a finalidade da LBV? E suas principais realizações no campo da assistência espiritual e social. A principal finalidade da LBV é libertar as almas, que isto é governar, ensinar cada um a governar a si mesmo. Mas ninguém governará a si mesmo senão pela verdade de Deus. Conhecereis a verdade de Deus, e a verdade de Deus os libertará das verdades dos homens, que são grandes mentiras. Sabemos que nem todos têm evolução espiritual para aceitar essa pregação libertária. Mas também está previsto que só aceitarão essa pregação libertária as almas já integradas no Cristo de Deus. Aquelas que vão formar o rebanho único. Haverá um só rebanho para um só pastor. É a minoria. Muita gente enche a boca para dizer: mas o catolicismo tem milhões e milhões e milhões de adeptos no mundo inteiro. O protestantismo tem milhões e milhões de adeptos. Eu digo: coitados, não é a quantidade agora que está valendo, não. A LBV só faz questão de 144 mil dignos da salvação de Deus. Realmente, não é à toa que em 1938, na revista Confom, eu lancei o concurso dos melhores. É o que eu estou fazendo na LBV, reunindo os melhores para a salvação. De modo que, meu caro repórter, a verdade de Deus, ela abre os caminhos e faz a verdadeira caridade. Você vê também no campo material, porque nós estamos no corpo, temos que cuidar do corpo. A luta nossa é a luta diária contra tudo que é sujo. Toda a nossa batalha é contra a sujeira. Parece incrível, mas se não for um espírito forte, aí passa a raciocinar como o Jeca Tatu. Ô Jeca, tua mesa está toda empoeirada, desgraçado, tira essa poeira.
Tirar para quê, uai? Não paga a pena. Mas não paga por quê? Daqui a pouco está toda a poeira de novo aí. Ô Jeca, vem lavar o pé. Lavar o quê, Maria? O pé. Ah, não dá pé. A gente lava suja de novo. Tem que ter ânimo forte. De modo que nós temos que cuidar do corpo, não deixá-lo entregue às causas que dão as doenças. Claro, o ataque não pode ser só espiritual. Se já desabrochou na pele o mal chamado físico, na verdade é mal espiritual, temos que também atacar as mazelas corporais. Para isso a medicina é de Deus. Quando a gente encontra um médico de confiança, esse médico é de Deus. Mas a caridade espiritual é sempre mais importante. Por quê? Porque o corpo morre e o espírito é imortal. Então nós nos preocupamos mais com o futuro do ser humano. Que a morte destrói a pessoa. Todo o corpo humano tem que voltar ao seu hábitat, como está na simbologia mosaica. É pó e voltará ao pó. Mas claro que o homem feito à imagem e semelhança de Deus é o espírito, e o espírito não morre nunca. Outra pergunta. Fale sobre a repercussão dos discos, livros e do jornal, lançamento do Jornal da Guerra. Meu amigo, todos sabem muito bem que o Jornal da Paz está vitorioso, tanto que agora não me preocupo mais com ele. Estou me preocupando com o Jornal da Guerra que vai sair agora depois dele. Aí o repórter pergunta, mas por que Jornal da Guerra? Meu filho, porque a vida é uma guerra. É guerra contra a poluição sonora, guerra contra a poluição atmosférica, é guerra contra a poluição visual, auditiva. É tanta guerra, mas a pior é aquela guerra contra Satanás, anticristo e falsos profetas. Quanto aos discos, meu caro repórter, Joias do Amor Universal foi um sucesso. Pensavam que ia vender só 1.000, vendeu 4 vezes mais naquela época. Agora, as Santas Lágrimas da Virgem Maria, vocês não gostaram? E a prece do copo d'água que você pode botar no seu coração a qualquer hora, às 3 da madrugada, à meia-noite, ao meio-dia, às 6 da manhã, a hora que você quiser. Quanto ao livro Mensagem de Jesus para os Sobreviventes, ele já vai entrar na 10ª edição. Algum projeto para os próximos meses? Bom, o projeto é a gente festejar
o jubileu de ouro do presidente, porque são 50 anos de pregação da palavra de Deus como nunca se pregou nesse mundo. Ninguém jamais falou em novo mandamento. Porque eles pensavam que o novo mandamento vinha equivaler àquele da lei de Moisés. Ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas não é, o novo mandamento é superior. Amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei, ou como eu vos amei. Não é o amor do homem, do bicho-homem. O bicho-homem não sabe amar. E assim terminou a entrevista. Bem, meus amigos, meus irmãos, realmente o novo mandamento muda tudo. Você pode pensar que é um absurdo, é um exagero, é uma bravata. Não é não. Concentre-se e ouça o que eu vou dizer. Claro que nunca alguém chegará a amar como Jesus. Só quando atingir a estatura espiritual dele. Mas para chegar lá tem que começar. Você é professora hoje, mas quando você começou, era uma aluna analfabeta. E a professora na escola dizia B-A, Bá, B-E, Bé, B-I, Bi, B-O, Bó, B-U, Bu. Do B-A-Bá a gente vai até as estrelas. Então o que é que acontece? O legionário ouve do presidente: temos de seguir o novo mandamento. O que é que ordena o novo mandamento? Amai-vos uns aos outros como eu os amei. Então, não é como eu amo, é como Jesus ama. Meu Deus, como é que eu vou amar como Jesus ama? Aí está a diferença. Lá em casa, quando alguém não bota um pão com manteiga como eu gosto, eu dou logo estouro. Eu espinafro a minha velha. Quando o café está frio, quando o feijão não está bom. Eu rebento até com o papai quando ele não me dá dinheiro. Que diabo de amor é esse? Se eu amar minha mãe com o amor de Jesus, mesmo que ela ponha uma barata frita na mesa, eu não reclamarei. Se ela botou uma barata frita, é porque não tem mais nada para botar para eu comer. Assim, no campo doméstico. Mas no campo espiritual, quem ama como Jesus ama, já olha as religiões de um modo diferente. Antes odiava, pois se eles não pensam como eu, só merecem ódio. Não. Que importa se não são da minha crença, mas são filhos de Deus. São criaturas de Deus. Eu devo amar essas criaturas como Jesus as
Muito obrigado a todos vocês pela atenção que me dedicaram e retribuo levando aos seus corações as bem-aventuranças imortais do Sermão da Montanha de Jesus. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e ensinava aos seus discípulos, dizendo: Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados pelo próprio Deus. Bem-aventurados os pacientes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque terão o amparo da justiça divina. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão Deus face a face. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da verdade, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguem, quando vos injuriam, e mentindo, fazem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu.